91%. Essa é a parcela de tripulantes de porta-aviões japoneses que haviam morrido até agosto de 1945. Não feridos, mortos. De cada 100 homens que embarcaram em porta-aviões japoneses, 9 viveram para ver a paz. A Marinha Imperial entrou na guerra com 10 porta-aviões de frota. Terminou sem nenhum. Esta é a narrativa direta de como toda uma tradição naval bateu de frente com a matemática fria. No início, o Japão tinha os melhores aviadores de porta-aviões do mundo. Cada piloto acumulava mais de 800 horas de treinamento de voo antes do combate. Em 1944, pilotos recém-formados recebiam menos de 50 horas. A razão era simples e fatal. A Marinha nunca mandou os pilotos experientes para casa para ensinar os substitutos. Os veteranos ficavam na linha de frente até serem perdidos, e um por um, todos se perderam. Aqui está a matemática implacável. Em Midway, o Japão perdeu 4 porta-aviões e 322 aeronaves. A verdadeira catástrofe foram as tripulações aéreas. 110 pilotos veteranos foram mortos. Cada um representava mais de 2 anos de treinamento. A linha de formação do Japão produzia cerca de 200 novos pilotos por mês. Os Estados Unidos produziam cerca de 2.500. Faça as contas. O Japão já tinha se ferido de morte muito antes de perceber. Os próprios navios agravaram o desastre. A doutrina japonesa valorizava o espírito ofensivo, mais do que a resistência material. Controle de avarias ficava para depois. Não havia escolas dedicadas para combate a incêndio e controle de alagamento. Porta-aviões americanos treinavam as tripulações para lutar pelo navio. Porta-aviões japoneses tinham baldes e coragem. Coragem não apaga chamas. Pense no porta-aviões Taiho. Um torpedo atingiu. A tripulação não isolou a ventilação. Vapores de combustível de aviação se espalharam por compartimentos e poços. 6 horas depois, uma única faísca transformou o navio em uma bomba de 27 mil toneladas. Ela morreu pelos vapores, não pelo torpedo. Um sobrevivente do Shokaku lembrou o momento. Bombardeiros de mergulho americanos surgiram do sol. 3 bombas acertaram. Em 20 minutos o navio se foi. 1.360 homens. O próprio mar queimava. Marinheiros que pularam para longe pegaram fogo na mancha. Agora, os números de que poucos falam. Porta-aviões japoneses espremiam aeronaves em todo canto, em hangares, no convés de voo, pelos corredores. O Akagi levava 91 aviões em espaços pensados para cerca de 60. Quando uma bomba entrou no hangar, não destruiu uma única aeronave. Fez outras 20 explodirem. Uma detonação puxou a outra. Transformou um porta-aviões em um crematório. A doutrina piorou tudo. Os japoneses abasteciam e armavam as aeronaves dentro de hangares fechados. Os americanos faziam isso no convés aberto. Uma bomba em um hangar japonês significava que quase todos os aviões explodiam dentro de uma caixa de aço fechada. Em Midway, o Kaga levou 4 impactos de bomba. 711 homens morreram em 9 minutos. Sobreviventes disseram que o convés do hangar virou uma fornalha, alimentada por rios de combustível de aviação. O fogo antiaéreo contou a mesma história. Até 1944, os porta-aviões japoneses não tinham canhões guiados por radar. As guarnições miravam a olho em aeronaves, se aproximando a 400 milhas por hora. A chance de acerto era de cerca de 2%. Os porta-aviões americanos usavam baterias guiadas por radar. Chegavam a cerca de 18%. Isso não é um duelo. É um pacto suicida com as estatísticas. A produção selou o desfecho. Depois de perder 4 porta-aviões em Midway, o Japão ficou com 6 porta-aviões de frota. Nos 2 anos seguintes, construíram mais 7. Os Estados Unidos construíram 90. Não é engano. 90. Em 1944, o Japão lançou um novo porta-aviões. Os Estados Unidos lançaram 19. O Japão tentou enfrentar a massa industrial com espírito. O espírito perdeu. O treinamento de pilotos desabou ao mesmo tempo. Em 1944, pilotos de porta-aviões americanos recebiam cerca de 300 horas de treinamento. Incluía cerca de 100 horas em aeronaves operacionais. Os alunos japoneses tinham cerca de 30 horas ao todo.
muito disso em planadores, para economizar combustível. Muitos não conseguiam pousar num convés em movimento nem com mar calmo, quanto mais em combate. Depois veio o Mar das Filipinas, o Grande Abate das Marianas. O Japão perdeu 3 porta-aviões e cerca de 400 aeronaves. Pior, perderam cerca de 450 pilotos. Apenas 43 foram resgatados. Os Estados Unidos perderam 29 aeronaves. A proporção de abates foi de cerca de 13-1. Isso não foi uma disputa, foi uma execução. Um oficial da Marinha japonesa capturado disse sem rodeios: "Sabíamos depois de Midway, sabíamos que não dava para repor os pilotos. Toda operação de porta-aviões depois disso era missão suicida. A gente só não chamava assim ainda." O porta-aviões Shinano conta o resto. O maior porta-aviões já construído até então, 72 mil toneladas, afundado em sua viagem inaugural por 4 torpedos de um único submarino. 1.435 mortos. A tripulação não sabia usar o equipamento de controle de avarias. As portas estanques permaneceram abertas. O orgulho da frota foi a pique porque a marinharia básica não havia sido ensinada. Em 1945, os últimos porta-aviões eram improvisos. Couraçados convertidos e cruzadores convertidos com convés de voo. Não se esperava que os pilotos voltassem. Eram plataformas de lançamento sem volta para ataques kamikaze. A missão da tripulação era avançar até ficar ao alcance e morrer. A sobrevivência não estava no plano. O ato final foi o Amaji, o último porta-aviões japonês em operação. Ele foi destruído enquanto estava fundeado pelo poder aéreo americano. Sua tripulação esperou a bordo por aeronaves que nunca chegariam. Por pilotos que já não existiam. Por uma guerra já perdida. Aqui está o balanço final e duro. O Japão começou com cerca de 3.500 pilotos de porta-aviões treinados. No fim, 112 estavam vivos. Os porta-aviões que transformaram a guerra naval viraram caixões de aço para cerca de 25 mil marinheiros que acreditavam que a força de vontade podia vencer a aritmética. A força de porta-aviões japonesa não apenas perdeu, ela cometeu seppuku industrial, levando 91% de seus homens com ela.